Ah, paz, irmãos, irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. E aí, começando o nosso dia, né? Louvando, agradecendo, bendecendo a Deus Todo-Poderoso por mais esse momento especial que nós estamos aqui para aprender com a palavra dele, para que a gente possa viver, né? O Senhor, ele vem nos ensinar através da palavra todos os dias, é o nosso maná diário. Lá no deserto, ele dava o maná todos os dias para os filhos dele. Hoje aqui, esse é o nosso maná, é o que nos sustenta para que a gente continue nossa caminhada até a terra prometida. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Bom dia, com alegria, irmãos. Hoje o Elcio vai trabalhar, então a gente vai fazer nossa live mais cedo, tá? Vai trabalhar mais cedo, viu? Né? Que todo dia ele trabalha, mas hoje ele vai trabalhar mais cedo. Aleluia. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje é dia 3, né? 3 de setembro, irmãos, como que passa o tempo? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar. Eu quero pedir para Deus, o Espírito Santo, venha em nosso auxílio, nos ensinar, tirar da nossa cabeça todo pensamento disperso e ficarmos focados na palavra de Deus para que nós possamos compreendê-la com a sabedoria do alto e do Espírito Santo, e ela vem fazer uma grande diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Pai, fica conosco nesses momentos, fica conosco durante o nosso dia. Nós te louvamos e bendizemos, Pai, por esses momentos de oração, pelos irmãos que vão ver essa live depois, pelos nossos familiares, nossas crianças, Pai, nossos filhos, netos, enfim. Que o Senhor possa nos proteger, em nome de Jesus, livra-nos de todo tipo de perigo e cilada, Pai, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E nesse momento, venha nos ajudar com a sua palavra, falar no nosso coração. Amém, aleluia. Amém, amém, aleluia. Fonte inesgotável. Amém. Segundo Reis, capítulo 6, versos 8. A gente vai ler sobre um homem de Deus, profeta, chamado Eliseu, e ele vai dar alguns conselhos, e ele vai adivinhar algumas coisas e prever. E está escrito assim, ó, e o rei da Síria... Não, lê o comecinho, Eliseu... Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Isso. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com seus servos, dizendo, em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Pelo qual o rei de Israel enviou àquele lugar, de que o homem de Deus lhe falara, do que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente. E o coração... Então se turbou com esse incidente o coração do rei da Síria. E chamou os seus servos e lhe disse, não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Vou explicar esse pedacinho aqui. O profeta Eliseu adivinhou, falou assim, ó, não vai ali que eles estão lá armando uma emboscada para vocês. Do rei de Israel. Para o rei de Israel. E eles não foram. O que aconteceu? E o rei falou, gente, não pode ser o rei da Síria, o inimigo. Tem alguém de nós dedurando aqui, algum cagueta infiltrado no nosso meio. Não pode ser. Porque a gente faz uma coisa secreta aqui, prepara uma emboscada. E ele fica sabendo lá. Aí, um dos seus servos falou assim, não, ó rei, meu senhor. Mas é o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele faz saber o rei as palavras que tu falas na sua câmara de dormir. Quer dizer, tudo que o Senhor prepara, tudo que o Senhor pensa aqui, que o Senhor planeja, o Deus de Israel fala para ele e ele conta. E ele disse, vai ver aonde está, para que eu envie e mande trazê-lo. O rei fica tão bravo que ele vai ficar bravo. Quer que busque Eliseu para ele matar. E fizeram-lhe saber, ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram toda a cidade.
Então o rei falou, vou pegar ele, vou matar ele, que onde já se viu ficar adivinhando meus pensamentos, estragar meus planos, né? Nós vamos lá. E aí um grande exército, porque ali era o exército dos terríveis que tinha. E o moço... Raquel, Rafael e Maria, bom dia, Raquel, Pai do Senhor. Paz do Senhor Jesus. E o moço do homem, ou seja, o aprendiz, o ajudante de Eliseu, levantou-se muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço lhe disse, ai meu senhor, o que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse o Senhor, peço-te, Senhor, peço-lhes, abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-lhe de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse, não é este o caminho, nem é esta a cidade. Sigam-me, que eu guiar-vos-ei vocês, e até o homem que buscais. E eles guiou até a Samaria. E quando eles chegaram na Samaria, Eliseu disse, abre os olhos para que eles vejam. E o Senhor lhe abriu os olhos para que viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Olha. Enquanto o rei de Israel os viu, disse, ferir-os-ei agora, ferir-os-ei, meu pai. Mas Eliseu disse, não o ferirás. Feririas tu que os tomaste prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhes pão e água para que comam, bebam e vão para o seu Senhor. Vou parar aqui. E olha o que aconteceu. Um grande banquete, comeram, beberam e despediu e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas das sírias na terra de Israel. Olha só o que aconteceu aqui. O ajudante dele, o profeta Eliseu, chamava Geazi. E esse Geazi falou, Senhor, ai meu Senhor, o que nós vamos fazer agora? Sabe quando o negócio está até preto, assim, as colinas de soldado, tanta gente que tem, ficou com medo. Eliseu falou, meu filho, abra os olhos, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele veja o que está conosco. E Deus ouviu essa oração de Eliseu, e ele abriu os olhos do ajudante dele, do servo dele, e ele viu carros de anjos de fogo, carruagem de fogo com espada. Então, irmãos, olhos espirituais, Eliseu, ele já estava vendo com olhos espirituais. O que estava protegendo ele era o Deus Todo-Poderoso e os anjos. E aí, não precisou ter uma guerra, nem uma batalha sangrenta. O que aconteceu foi que Eliseu fez uma oração e falou, Senhor, peço-te que o Senhor segue eles, fira os olhos deles com uma cegueira. E todos ficaram cegos. E Eliseu falou, vocês estão procurando um homem de Deus? Eu vou levar vocês até lá. E levaram eles para até na capital da cidade, dentro da Samaria, no meio da cidade, está falando. Ele falou, vou guiar vocês, venham, vamos lá. Levou eles no meio da cidade. E quando eles chegaram no meio da cidade, Eliseu fez uma oração e falou assim, Senhor, abre os olhos deles agora para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos daqueles soldados, de todos eles. E o rei, ele viu, ele falou, agora eu vou matar todos, que estão tudo cercado aqui no meio, né? Eliseu falou, não foi você que capturou? Você não levantou nenhuma espada, nem um arco? Não ferirás? Feriria se você tivesse tomado eles prisioneiros com a tua espada, mas não foi você, fui eu. Então põe diante deles pão e água, para que comam e bebam, e depois nós vamos despedir. E agora eles. A gente pega um monte de lição aí, né, irmãos? Agora, irmãos, nós vamos começar a aprender olha uma que coisa. Lindo. Primeira coisa, olha só. Mesmo você sendo de Deus, mesmo você estando servindo a Deus, você vai ter lutas e guerras. Primeira coisa é isso. Eliseu era um homem de Deus que andava na presença de Deus.
mas ele não deixava de ser perseguido. Então, muitas vezes, nós andamos na presença do Deus Todo-Poderoso, estamos lá na presença dele, a mão do Deus está sobre nós, mas a gente vai passar por lutas, por dificuldades, vamos passar. Mas Deus está conosco para nos dar vitória, né? No tempo certo a gente vai ter vitória. Amém. Eu falo assim, esse moço, né, andava na presença do Senhor e fala assim, aí e ele também, olha só, a fé desse moço. Não temas, mesmo que esteja acontecendo muita coisa na tua vida, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, né? Mais força tem o nosso Deus do que o nosso inimigo. Aí tem um porém aqui nesse versículo 15 até o 17. 15 e 16. Eliseu, sendo um profeta, os olhos espirituais deles estavam abertos para ele ver o que a gente não vê naturalmente com nossos olhos naturais. Ele já tinha visto aquele exército de anjos, de guerreiros, de Deus, carruagens de fogo, mas o moço não. O moço que acompanhava ele... E ele não explicou. Ele falou assim, ó, abra os olhos dele para que ele veja o que eu estou vendo, Senhor. E aí ele viu, o moço viu, não temas, porque são muito mais numerosos os que estão conosco do que os que estão com eles. E o que a gente tem que fazer? A gente está rodeado de pessoas que não consegue ter a mesma fé que a gente, não consegue ver a mão poderosa do nosso Deus sobre nossas vidas. E a gente tem que fazer o quê? Orar. Orar, pedir para que Deus, para que possa abrir os olhos daqueles que estão do nosso lado, estão conosco, né? Ora para Deus, pede, Senhor, abre se as pessoas verem, deixa eles verem a mão poderosa de Deus. A mão poderosa de Deus sobre nós. O poder dele, né? Em nome de Jesus. Eu vou lá pegar só o nome. Vem, vai falando aí que eu vou pegar o nome do irmão. E aí, irmãos, segunda coisa, Eliseu podia já pegar eles e pedir para destruir, para eles serem destruídos, mas ele falou, não, peraí, eu vou mostrar para vocês, eu vou levar vocês até lá. E ele fez uma oração e todos eles ficaram cegos e ele os guiou. Siga-me, eu vou levar vocês até o homem que vocês buscam. Ele levou lá para o centro de Samaria. E quando eles chegaram lá, ele fez outra oração, abre os olhos, Senhor, para que eles vejam. E o Senhor abriu os olhos, e eles estavam no meio da Samaria. E olha como Deus ouve a oração, né, do seu servo. Um homem de Deus, e Deus fazendo conforme ele pedia. Ele pedia, né? Deus fazia. Terceira coisa, irmãos, aí lá vem o rei se aproveitando da situação, não, vou matar eles agora. O cara falou, não, você não tem direito, porque não foi você que capturou com a tua espada nem com a tua lança, eu os trouxe aqui, pacificamente, guiei eles aqui, você vai dar comida para eles. Então nós vamos ver aqui que esse homem de Deus, ele era respeitado também, né? Sim, até o rei obedeceu ele. Eles eram respeitados, ele era respeitado. Não ferirás, ao contrário, você vai dar comida para eles, você vai dar pão e água para que comam e bebam. E aí o rei apresentou-lhe um grande banquete, comeram, beberam e os despediu e eles foram para o seu senhor e não entraram mais tropas de sírios na terra de Israel. Amém. Então, a gente vai pegando essas lições para a nossa vida, as atitudes também. E ele fala, aproveita agora, mata tudo, né? Não foi assim, foi desnecessário. E a gente tem que ver com conselho de pessoas sábias, né? E saber, né, que Deus sempre está presente. Saber que Deus está presente conosco em todos os momentos. Nos momentos mais difíceis, Deus está conosco, né? A gente tem que saber isso, tem que crer que Deus está presente. Mesmo a gente não vendo, a gente sabe que a mão poderosa dele está sobre nós, sobre cada um de nós, irmãos. Ter fé, acreditar, andar na presença, porque Deus livra, né? Quantas vezes Deus livramento para Israel, mostrando para o profeta inúmeras vezes
aonde o exército da Síria ia atacar, Deus fazia com que Eliseu ficasse sabendo e avisasse o rei da Síria: olha, cuidado, vocês vão ser atacados ali, não passe por ali, eles vão montar acampamento ali. Sim. E as pessoas e os exércitos de Israel se desviavam. Foi tanto que aconteceu isso que o rei da Síria falou assim: não é possível, algum dos nossos, do exército dele, da Síria, está dedando, está contando, né? Algum espião. Mas aí falaram: não, meu senhor, não é nada disso. É que lá em Israel tem um profeta e tudo que o senhor fala, até no teu quarto de dormir, ele sabe. Deus fala para ele. Então, olha, o nosso Deus é um Deus todo-poderoso que não nos deixa, né, na mão do inimigo. Não deixa, irmãos. Se você realmente serve a Deus, anda na presença de Deus, Deus está conosco. Não tenha medo, não tenha medo. Saiba que toda arma forjada contra ti não terá sucesso. O nosso Deus nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal. Esse moço, Geazi, ele andava com Eliseu para todos os lugares. Ele via o que Deus fazia, mas ainda ele não tinha uma visão das coisas de Deus correta. Ele não tinha essa visão igual Eliseu do mundo espiritual. Mas Eliseu orou para Deus e Deus deu a visão a ele, ao jovem. Porque aí falou: olha lá, né? Então enviou para lá cavalos e o moço de Deus se levantou. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor. Olha que lindo. Quando o moço abriu os olhos, era carros e cavalos de fogo. Espiritualmente, irmãos, né? Não dava para ver, mas espiritualmente a gente sabe também hoje que o Senhor coloca ao nosso redor os anjos para nos guardar, nos proteger. O inimigo está ao derredor, mas os anjos estão ao redor para nos guardar, nos proteger. E a gente sabe disso que está. E a gente confia que Deus está nos guardando, nos protegendo. O inimigo pode tentar te atacar, te tirar, né, da presença do Senhor, mas você tem que ter a tua mente firme. Deus está aqui e eu vou vencer mais esse momento, essa batalha, em nome de Jesus. Amém? É a palavra hoje, né? É essa. E o Elcio quer falar mais alguma coisa? Não, é só essas coisas, a confiança, né? E a gente pedindo sempre para Deus para que Ele abra nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver e enxergar aquilo que as outras pessoas não veem. Né? Confiança, fé. Esse ajudante dele, irmãos, ele era uma pessoa que eu vejo assim, ó. Eu fico observando as escrituras. Teve uma ocasião que ele falou: vai na frente, leva meu bordão, leva meu cajado e põe lá que esse moço vai reviver. Ele foi correndo, porque de certo ele era mais jovem, mais desperto. E ele foi correndo na frente, chegou lá, deitou em cima do moço que estava morto. Não aconteceu nada, até que o profeta veio. Sabe por quê? Eu acho que é porque não se dedicava, porque não sei, não quero entrar nisso. E depois esse moço Segunda ficou coisa, leproso, e né, depois esse moço, quando Naamã falou: olha, Eliseu, eu trouxe muitas coisas de presente, ouro, prata, roupa. E Eliseu o Eliseu falou: eu não quero nada. O Geazi já correu lá na frente, deu a volta e pegou as coisas. E falou assim: então não dá para você me dar umas roupas, não dá para você me dar uma capa, uma túnica, umas coisas. Pediu. E Eliseu falou: por causa que você foi lá, você vai pegar a lepra dele. Era lepra branca. E ele não pegou. Era aquela. E ele pegou no corpo todo. Ele ficou leproso. Então, veja bem, atitudes também de um homem que era um servo de um profeta, ajudante de um profeta. Mas não tinha a mesma
Mas ele a não mesma tinha unção, não tinha o unção. mesmo amor, né? Rosângela Né? Alves, Bom dia, Pai do com Senhor. alegria, Rosângela. E agora nós vamos orar pelas pessoas que estão enfermas. Deixa eu falar para a Rosângela que nós lemos hoje. Olha aqui, Rosângela. Nós lemos Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8, tá? Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Depois você e a Raquel, vocês leiam aí, que lindo que é essa palavra, né? Como Deus Todo-Poderoso nos guarda, nos protege em meio às guerras, né? A mão poderosa dele está sobre nós, é muito lindo isso, viu, irmã? Depois vocês leem, hoje o Elcio vai ter que trabalhar agora há pouco, daqui a pouco sair correndo, então a gente fez a live mais cedo, mas é só hoje, tá bom? Aleluia. Amém? Então, e vamos orar também por cura, né? Vamos orar por João Pedro Vital, pedindo a Deus Todo-Poderoso para abençoar a vida dele, guardar ele, aonde ele estiver, que a mão poderosa de Deus esteja sobre a vida dele. A Maria Stephanie, o Arthurzinho, o seu Antônio, Claudemir de Almeida, Ângela, Carlos, Jaqueline, Samuel, Alex, Nara, Tatiane, Cauê, Renata, Pastora Anice, Ocimar, Fernando, Jéssica, Marilda, Mário Oliveira, Maria Emília, Tatiane, Zilda, Hermes, Fabiano, Giovana, Hugo, Jéssica, Lorena, Ofélia, Raquel, Zé Carlos, Bruno, Maria Flávia, a Roseli é uma causa na justiça. Nós vamos orar, entregar Fátima, Fátima, bom dia, Duda, paz, Deus Raquel, abençoe, para toda a família, para nossas toda a família famílias. da Raquel, para a Rafaela, espero que a Rafaela já tenha conseguido emprego, né? A Roseli também é um emprego. E uma causa na justiça, as aposentadorias que estão para sair, Senhor, e os enfermos que estão todos nós pedindo na mão desse mesmo Deus de Eliseu,